Michael Graves nasceu em Indianápolis em julho de 1934. Teve uma carreira profissional como arquiteto, professor universitário e designer. Sua formação foi de bacharel pela Universidade de Cincinnati School of Design em 1958 e mestrado em arquitetura pela Universidade de Harvard em 1959. Destacou-se no pós-modernismo e fundou seu escritório em 1964. Michael Graves fez parte também do grupo New York Five, um grupo formado por 5 arquitetos de Nova York que tinham em comum a lealdade pela arquitetura moderna e por sua forma pura, inspirados fundamentalmente em Le Corbusier. Especula-se que, para além dos pensamentos em comum, o grupo foi formado principalmente por uma aliança social e acadêmica. Algo curioso é que Graves foi o primeiro a negar a sua relação com os outros, trabalhando posteriormente com arquitetos pós-modernos e por isto foi reconhecido. Atualmente, mesmo após a morte de seu fundador, o escritório de Michael Graves continua funcionando e conta com princípios e conceitos bem definidos, trabalhando como um escritório intuitivo, distinto, pragmático, transformativo e humanista. Além disso, o escritório carrega em sua história diversos prêmios, inúmeras construções e produções. Graves acreditava que a forma dos edifícios modernos nem sempre precisavam estar conectadas com os locais onde eram construídas. Trabalhava de forma especial com os escritórios e locais de trabalho, valorizava as cores em harmonia com o externo e propôs novas formas e novos jeitos de pensar na arquitetura, tornando-se assim um dos pioneiros do pós-modernismo. A edificação localiza no Fort Wayne, na Indiana. O tipo de construção é uma casa, e o clima em que ela se localiza é temperado. A casa localizada é em um contexto suburbano, e o estilo dela é uma massa de bloco moderno da década de 60. A arquitetura de Michael Graves foi influenciada pelas composições da arquitetura moderna na década de 20 e 30, principalmente pela obra de Le Corbusier. A casa Haussmann é onde a ordem geométrica e o arranjo de planos, que seriam os elementos organizadores do espaço, explora analogias formais das vilas puristas de Le Corbusier. Ela aprimora a arquitetura moderna que a geometria esteja diretamente ligada à vida cotidiana. As características impaláveis do Michael Graves é que essa casa é para uma família de 2 adultos e 4 crianças. Está localizada em um local de esquina, que é inserido ao lado de um riacho que passa diagonalmente pela propriedade. A casa e o espaço, imediatamente à sua frente, formam um quadrado duplo no plano e volumetricamente um cubo duplo, sendo um aberto e outro fechado. A casa é entendida frontalmente pelas camadas de 3 fachadas principais. O volume principal da casa é inserido pela segunda fachada principal, localizada no centro da composição. Esse ponto de entrada também se reflete na distorção da planta do terraço acima. A terceira fachada, que é a mais densa, é a parte traseira da casa, que contém um mural. Graves deixou estabelecida uma axialidade que envolve 2 figuras cúbicas, separando o público, o estudo, do privado, a habitação. Como visto na imagem, no volume principal, um eixo horizontal em perfeita simetria ordena a estrutura cúbica. O espaço vertical é definido por telas em sequência, que estabelecem as qualidades de cada espaço. Graves, nessa lógica, transforma o cubo removendo algumas partes das lajes e das paredes do perímetro sem que seja preciso formular as arestas. Existe uma erosão no canto frontal esquerdo do cubo principal, que faz com que seja estabelecida uma relação entre interior e exterior. Tal operação cria efeito de luz e sombra. Nesse slide, apresentamos as plantas dessa edificação. Uma passarela elevada leva você até a entrada, através de uma parede de vidro. Essa passarela, essa ponte que acompanha a direção do eixo, constrói um ritual que articula o movimento. E nesse primeiro piso, que é o piso principal, ele possui tetos de altura dupla. Além disso, sala de estar de plano aberto, a cozinha em forma de U, a área de jantar e o banheiro, que favorece vistas de folhagem circundante, criando uma experiência luminosa e arejada.
No terceiro andar, possui a suíte master, que inclui uma sala de estar, banheiro de hidromassagem e closet embutido, enquanto os outros 3 quartos estão no nível mais abaixo. Nas elevações, como vemos, existe a elevação sul, a elevação norte, a elevação ocidental e a elevação oriental. Existe uma ponte de acesso que atravessa a camada intermediária da casa, onde estão localizadas as áreas sociais. Já os elementos verticais são organizados de maneira a estabelecer uma continuidade tridimensional. Existem 2 escadas diferentes que se comunicam com o superior e inferior. Isso vai ser mostrado na circulação no slide seguinte. E no pequeno espaço entre os 2 níveis de hierarquia existe um mirante, onde pode ser visível na elevação sul. Já na circulação, existe uma circulação secundária e uma circulação primária, onde está marcada de azul a circulação secundária e de vermelho a circulação primária. Intenções arquitetônicas. Nesse slide podemos ver a volumetria em si da casa, onde existe um corte através do edifício, um cubo duplo branco e um sentido de entrada. E também existe uma terceira fachada, uma segunda fachada e uma primeira fachada, que são as 3 dimensões ao qual a casa está elevada. A Benacerraf House, ela foi arquitetada por Mitchell Graves, sendo que ela estava localizada em Princeton, New Jersey. O ano que ela foi projetada foi em 1967 e ela foi construída em 1969. Quem contratou Graves para projetar foi Paul Benacerraf, que ele também era um professor da Universidade de Princeton, e o seu objetivo era que ele fizesse um projeto em que trouxesse uma adição à sua residência, que já era um pouco mais antiga e mais rústica. O conceito da casa parte do princípio de tensão entre plano e volume, abstração e figuração, e o contraponto entre uma estrutura regular e a liberdade composicional das paredes liberada de sua função do suporte e fechamento. Uma frase que sintetiza tudo isso, ela retrata: o pavilhão é a forma de ensaio da arquitetura. Esse pavilhão, ele quis trazer uma ideia bastante modernista, que contrapõe com a arquitetura da casa, e todos os elementos que foram escolhidos nesse pavilhão, eles realmente quiseram trazer e enfatizar essa ideia do modernismo. Aqui a gente trouxe 3 imagens que representam a casa, né? São 2 perspectivas e uma que é a planta. E a planta, basicamente, a setorização desse anexo é parte da ideia de que é uma nova sala de café da manhã, uma sala de jogos que estendeu pela área de estar da casa, e realmente esse anexo ele foi projetado pensando de ser independente da casa, ou seja, não precisa de entrar pela casa principal para ter acesso a ele. E aí a gente vê que tem uma escada que tem uma super importância, que vai dar acesso a um terraço também que está encontrado nesse anexo. As suas principais características são retorno da arquitetura moderna, suas origens de vanguarda, um grande enfrentamento em relação ao desafio paradoxal de recuperar a radicalidade do modernismo primitivo, uma grande tentativa desesperada de dar nova vida a um sistema moribundo, ou seja, aquela casa que ela já estava com um sistema super antigo, super ultrapassado, ela recebeu uma grande vida com esse novo anexo e uma grande incorporação de aspirações neocorbusianas. Sendo assim, após 50 anos de construção do anexo, ele passou por um processo de restauração. Ele já estava bastante deteriorado e aí ele realmente precisou ser revitalizado. E com esse processo, o exterior ele voltou ao seu design original, com alguns detalhes e materiais de construção que foram até mesmo aprimorados, e os seus interiores do primeiro e do segundo andar também foram atualizados. Aqui a gente trouxe algumas imagens que está retratando como que esse interior ficou depois do processo de restauração. Bom, Graves era fascinado pela arquitetura purista de Le Corbusier da década de 1920, expressa através da cor branca e da forma cúbica do edifício, bem como na tensão entre o volume plano e espacial, como é possível perceber através das imagens. Por fim,
O projeto justapôs o interesse do arquiteto pela abstração com seu interesse crescente por formas e cores figurativas. Por exemplo, ele viu no perfil curvilíneo de uma abertura na parede do terraço uma representação de uma linha de árvores ou nuvens, e em um feixe amarelo perfurado como uma metáfora da luz solar. A Snyderman House está localizada em Fort Ray, em Indiana. O ano do projeto é 1972 e o arquiteto responsável também foi Michael Graves. A casa era uma residência unifamiliar amplamente publicada na imprensa arquitetônica, projetada para o casal Sanford e Joy Snyderman. A casa era um exemplo do modernismo tardio e do trabalho sofisticado e imaginativo do arquiteto. Foi ícone da arquitetura moderna nacional, localizada na Indiana. Foi vendida em 1999 para Joseph Simon e William Smith, que inicialmente tinham planos de derrubá-la e desenvolver um conjunto habitacional. Porém, o arquiteto Matt Kelton iniciou uma organização sem fins lucrativos que tinha como objetivo comprar e salvar a casa. Porém, em 2002, um incêndio destruiu totalmente a casa. O local de implantação da mesma era cobiçado por construtoras. Muitos acreditam que o incêndio foi criminoso. Podemos observar algumas das poucas imagens que restaram da casa. A seguir, observamos a semelhança entre a casa com a arquitetura do arquiteto que era inspiração do Michael Graves, Le Corbusier. Reparamos que a escada é frequente em todos os projetos do arquiteto e de Le Corbusier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A cor ousada da casa já sugeria que Graves se afastaria das definições mais estreitas do modernismo de sua primeira carreira, como às vezes caracterizava o grupo de arquitetos com que ele estava associado, o apelidado grupo Os Cinco de Nova York.